Graça e paz a todos e a todas. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do nosso querido Seminário Teológico Pentecostal do Ceará, o STPC. Nós estamos estudando teologia sistemática e dentro da teologia sistemática nós estamos estudando cristologia. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. E nós vamos ler. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Senhor nosso Deus e Pai, nesta tarde nós estamos aqui para mais uma aula sobre o teu Filho Jesus, meu Senhor. E nós pedimos que tu nos ajude, nos abençoes, que nos proteja, que nos ilumine, que nos dê saúde, que nos dê a sua graça. Pai, se conosco. Em nome do teu Filho Jesus é que eu te peço, oro e agradeço. Então, hoje, nós vamos... Está dando para ouvir direito aí, pessoal? Está dando para ouvir direito? Dá sim. Amém. Então, hoje, nós vamos dar continuidade falando da união das duas naturezas. Nós vimos que Cristo encarnou, e esse período da encarnação começou com a sua concepção virginal, com o seu nascimento. E nós vimos que Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E aí agora nós vamos ver a união dessas duas naturezas. Já que Cristo é diferente, como é que se dá isso? Na teologia sistemática, nós temos um termo para designar, denominar coisas que parecem contraditórias. Isso chama-se antinômio. Antinômio é quando você pega coisas que parecem contraditórias, que uma parece excluir a outra. Então, na teologia sistemática, nós temos três grandes antinômios. Anti quer dizer contra, e nomos, lei. Então, nós temos o primeiro antinômio, relacionado à doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, nós temos três pessoas, mas eternamente subsistente em uma só pessoa. Então, esse é o primeiro antinômio. Como pode ser três pessoas e um só ser? Não dá para explicar. O segundo antinômio é a guerra eterna entre calvinista e arminiano sobre a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano. Não tem como explicar, os teólogos estão discutindo isso há anos, milênios, para ser mais exato, e não conseguem explicar como é que Deus é soberano e como é que o homem tem liberdade de escolha. O terceiro, que é o que nós vamos estudar hoje, é
o que faz Jesus diferente de todos os homens. É que ele tem duas naturezas na sua única pessoa. Ele é, ao mesmo tempo, divino e, ao mesmo tempo, humano, sem nunca separar. Não há aquela coisa assim, ele é humano nessa hora aqui, ele é divino ali. Não. Ele é divino humano. Então, vamos fazer um acordo agora, pessoal. Na hora que vocês quiserem fazer pergunta, tirar dúvida ou fazer alguma colocação, é só falar, ligar o microfone e falar. Tá bom, pessoal? Ok. Ok, professor. Então, precisou falar, pode falar à vontade. Eu amo aluno que faz pergunta. Então, hoje nós vamos falar da união das duas naturezas. Como é que acontece essa união entre a natureza divina e a natureza humana na única pessoa? Na teologia, essa união das duas naturezas é chamada de união hipostática. União hipostática é o termo teológico para a união das naturezas divina e humana na pessoa única de Cristo. Hipóstasis quer dizer natureza. Então, nós temos uma união de duas naturezas na pessoa do Senhor Jesus. Então, essa história vem há muito tempo sendo motivo de debate. Por isso, eu coloquei aqui esse texto, onde o sumo sacerdote já disse que Jesus vai ser motivo de contradição. Então, nós vamos ver ao longo da história, para que a gente se situe e veja algumas coisas que estão sendo pregadas hoje nos nossos púlpitos, né? Que são heresias passadas e que o povo prega. Então, nós vamos ver quais as opiniões históricas sobre a união das duas pessoas, né? Das duas naturezas, melhor dizendo, na pessoa única de Jesus. Então, os primeiros foram os ebionitas. Eles já surgiram no segundo século. E o seu nome significa pobres ou indigentes. Eles eram judeus que se converteram ao cristianismo, mas que nunca deixaram as cerimônias do judaísmo. Esse povo estava dividido em dois grupos. Os nazarenos, eles eram menos agressivos e não denunciavam os crentes gentios que não praticavam a circuncisão ou a guarda do sábado. Então, os nazarenos, era essa ala que era mais tolerante. Então, ele dizia, se é gentio e é um cristão, então nós não concordamos, mas vamos ficar calados quanto à questão da circuncisão e da guarda do sábado. Já havia os sucessores dos judaizantes. Judaizantes era aquela turma ferrenha que tentava fazer com que os cristãos gentílicos vivessem segundo o judaísmo. Esses formavam um grupo mais rígido, afirmavam que Jesus havia promulgado a lei de uma forma mais rígida e ensinavam que quando Jesus fora batizado, preste bem atenção, esta heresia sobre Jesus, ela é muito antiga e começa já no segundo século. Então, o que ela diz? Ela diz que no momento do batismo, Jesus foi agraciado com poderes sobrenaturais e negava a sua divindade. Negavam a sua natureza divina, dizendo que ele era um simples homem. Segundo eles, a crença na divindade de Cristo era incompatível com o monoteísmo judaico. Então eles diziam o seguinte, olha, sabe quando Jesus se tornou poderoso?
quando o Espírito Santo desceu sobre ele. Até hoje tem muita gente que acredita que Jesus só tinha poder por causa do Espírito Santo. Então isso já começou há muito tempo, lá com os judaizantes. E essa doutrina vai, segundo é a questão do arianismo. Ario era um presbítero da igreja. Naquela época ainda não havia essa distinção, bispo, pastor e presbítero. No Novo Testamento, bispo, pastor e presbítero são a mesma coisa. Tanto faz você chamar alguém de pastor, de bispo ou de presbítero. No Novo Testamento não havia distinção. Então, Ario, ele ensinava que Jesus não era eterno, mas que foi o primeiro filho, o primeiro ser criado por Deus Pai. E aí, né, ele negava a divindade de Jesus. Negava a sua eternidade. Então você vai ver, se nega a divindade de Jesus, se nega a humanidade. Então, algumas heresias, elas negam a divindade, outras negam a humanidade. Então, até aqui nós estamos vendo que Ario, ele dizia que Jesus foi o primeiro a ser criado. Hoje as testemunhas de Jeová dão seguimento aos ensinos de Ario. Aí vem um grupo que vai ter 13 livros no Novo Testamento para combater essa turma. São os gnósticos. O gnosticismo, da palavra gnosis, quer dizer conhecimento. Os gnósticos estavam divididos em dois grupos. O docetismo, eles negavam a humanidade de Cristo. Os gnósticos vinham dos gregos, do dualismo grego. O dualismo grego ensinava o seguinte: o espírito é bom e o corpo é mau. Logo, eles não podiam admitir que Jesus tivesse um corpo humano, fosse um ser humano. Então, o docetismo, ele negava a humanidade. Quando você dizia, mas rapaz, os discípulos comeram, andaram com ele, aí eles diziam, não, ele parecia ter um corpo humano, mas na verdade ele não tinha. Então, com isso, eles negavam a sua humanidade. Para outro grupo, Jesus era duas pessoas. E aqui é que vai haver uma ampliação lá do que os ebionitas disseram, que Jesus recebeu poder só quando o Espírito Santo desceu sobre ele. E aqui vai ter algo que acontece até hoje, infelizmente. É que a palavra em grego, quando você vê Jesus Cristo, na verdade era para ser traduzido assim: Jesus, vírgula, o Cristo. O Cristo. Aí a gente traduz Jesus Cristo, muita gente pensa que a questão é de sobrenome. Então, esse segundo grupo do gnosticismo dizia o seguinte: que Jesus tinha nascido um homem comum. Era filho de José e Maria. E era um homem comum até seu batismo. Quando o Espírito Santo desceu sobre ele, ele passou a ser divino. E eles dizem que o Logos desceu sobre ele por ocasião do batismo.
e saiu dele por ocasião da sua morte na cruz. Tem uma tradução deles que diz assim, quando Jesus diz assim, Deus meu, por que me desamparastes? Eles traduzem assim, poder meu, por que me desamparastes? Então essa turma nega a divindade de Jesus. Eles dizem que Jesus, negam, desculpe, a humanidade. Eles dizem que Jesus não possuía um corpo humano. É por isso que vai se pedir a Tomé que toque. Jesus põe aqui, e João diz, aquilo que nós vimos, ouvimos, e as nossas mãos apalparam. Então agora tem, no meio do gnosticismo, um ensino que diz o seguinte, olha, Jesus era um homem comum. Mas, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, melhor dizendo, ele se tornou divino. O Logos veio habitar. Mas, quando ele morreu na cruz, antes de morrer, o Logos foi embora. E aí, quem morreu na cruz foi só o homem Jesus. Então, até hoje, você vai ver essa heresia sendo ensinada. Muita gente pensando que está criando coisa nova, ensinando, olha, Jesus era um homem, mas um dia ele foi cheio do Espírito. Mas lá na cruz, quando ele morreu, morreu apenas o homem. Não. Isso é um ensino herético do gnosticismo. Então, tinha duas alas do gnosticismo. A ala que acreditava que Jesus era divino e negava a sua humanidade. Se você dissesse, ele tem corpo, eles diziam não. Apenas aparenta. Daí a palavra docetismo. Vem de doquel, parece. Ele parece ser homem, mas ele não é. E tinha aquela turma que acreditava que na pessoa de Jesus tinha duas pessoas. No ser de Jesus tinha duas pessoas. O homem, que foi homem até o batismo e depois da morte. E que o Logos veio sobre ele. E entre o batismo e a morte de Jesus, Jesus foi outra pessoa. Então, essa heresia tem, infelizmente, entrado em muitas igrejas. Outra heresia a respeito de Jesus é o nestorianismo. Nestor era bispo de Constantinopla. Ele ensinava que a união das duas naturezas em Cristo era semelhante à habitação do Espírito Santo em nós. Então, ele já bagunçou tudo. Porque o Espírito Santo em nós, o Espírito continua distinto de nós. O Espírito Santo é um, nós somos outro. Em Jesus não havia duas pessoas. Isso colocava em perigo a verdadeira divindade de Cristo. Então, o nestorianismo, ele dizia o seguinte, Jesus é um homem cheio de Deus, mas não é Deus. Então, muitas vezes, é o que as pessoas dizem em cima dos púlpitos, sem até saber. Então, eles negavam a sua divindade. Então, os seguidores de Nestor e seus seguidores, eles ensinavam o seguinte, ó, Jesus era um homem cheio do Espírito Santo. E, sem querer, eles estavam negando a sua divindade. Aí vem outra heresia, que é o apolinarismo. Apolinário, ele ensinava, ele era tricotômico. A tricotomia, ela caiu em desuso por muito tempo, por conta dessa heresia chamada apolinarismo. Apolinário, ele ensinava o seguinte, que Jesus tinha um corpo humano
uma alma humana, mas não tinha o espírito humano. No lugar do espírito humano tinha o Logos, ou o Espírito Santo. Aí o povo percebeu que o apolinarismo estava negando a verdadeira humanidade de Jesus. Faltava um pedaço de Jesus. Então, se faltava um pedaço, Jesus não podia ser o nosso Salvador. Ele não possuía a natureza humana integral. Então, o apolinarismo caiu em descrédito. Porque eles diziam que Jesus era um ser híbrido, mais ou menos. Tinha corpo, tinha alma, mas não tinha espírito. Tinha o Logos, ou o Espírito Santo. Então, eles negavam a plena humanidade de Jesus. Você vê que as heresias, elas penetram de forma sutil. O grande problema da heresia é que ela vem de forma sutil. E ela vai se repetindo. As pessoas vão fazendo com que elas renasçam. Outra heresia é o eutiquianismo. Eutico era um ciriliano tão zeloso, que ele negava a natureza humana de Jesus. Em Jesus, para ele, tudo era divino. Ele afirmava que Cristo não possuía duas naturezas, mas apenas uma. Tudo nele era espiritual. O divino e o humano em Cristo estavam unidos em um só, que formavam uma terceira natureza. Então, Eutico disse que Jesus tinha três naturezas. Tinha a divina, a humana, e a união destas formavam a terceira. E aí, o ensino dele foi dividido em duas. Os monofisitas. Mono é uma, physis, natureza. Eles diziam que Jesus tinha apenas uma natureza. Foram chamados de monofisitas por afirmarem que Cristo possuía apenas uma natureza, a divina. Então, para uns, Jesus era apenas um ser divino, não era humano. Então, você está vendo que a confusão vem de longe. Depois vem os monotelitas. Telos, ou telema, é vontade. Então, uma só vontade. Foram chamados de monotelitas porque afirmavam que Cristo possuía uma só vontade. Negavam sua humanidade. Então, eles possuíam a vontade de Deus. Então, o que aconteceu? Naquela época, houve os chamados concílios ecumênicos. O que é isso? É quando a igreja ainda resolvia seus problemas como um todo. Então, quando havia divergência, a igreja se reunia num concílio, que na história da igreja a gente chama de era conciliar. Então, a igreja se reunia, trazia os seus teólogos para resolverem aqueles problemas. Então, nós vimos aqui, para um, Jesus era divino, para outros, ele era só humano, para outros, ele tinha uma terceira natureza. Então, a confusão estava grande. Então, aí, surgiu, em 451, na cidade de Calcedônia, o concílio, a reunião de líderes eclesiásticos, que vai resolver essa questão sobre a pessoa bendita de Jesus. Então, o credo, eles aprenderam uma coisa. Lá em Atos 15, nós temos o primeiro concílio da igreja. Surge um problema, que os judeus estavam recebendo na sua comunidade, judeus cristãos, gentios. E eles, alguns deles, sugeriram
exigiram que os judeus gentios se circuncidassem e guardassem todas as leis de Moisés. Paulo e Barnabé divergiram, disseram não. Então, isso foi levado para a igreja sede em Jerusalém, a igreja mãe, e houve um concílio, os apóstolos, os anciãos foram resolver isso. E depois de cada um ter falado, chegado a um consenso, aquilo foi transformado em um documento que seria levado por Paulo e Silas para as igrejas gentílicas, para que todos soubessem qual era a posição da igreja. Então, de lá para cá, a igreja tomou, né, esse hábito de chegar a uma decisão e colocar num documento. Então, o que foi que eles disseram? O resumo daquilo que eles discutiram. Na pessoa única de Jesus Cristo. Então, Jesus é uma só pessoa. Há duas naturezas, a humana e a divina, cada qual em sua plenitude e integridade. Ou seja, Jesus é 100% Deus, 100% homem. E, portanto, estas duas naturezas estão orgânicas e indissoluvelmente unidas. Não pode ser separado. Não é assim, ora ele era Deus, ora ele era homem. Não. Sendo isso, entanto, feito de maneira tal que nenhuma terceira natureza seja formada como resultado. E aí, eles resumiram o seguinte: a doutrina ortodoxa, orto quer dizer correta, doxa, doutrina, opinião, glória. Então, ortodoxa é a doutrina considerada correta. A doutrina ortodoxa proíbe-nos de dividir a pessoa, primeira coisa, ou de confundir as naturezas. Professor, o que é isso? Então, vamos lá. No credo de Calcedônia, ficou o quê? A unidade da pessoa de Cristo. Jesus é um só, mas que possui duas naturezas, a divina e a humana, numa única pessoa. E terceiro, a impossibilidade de uma terceira natureza. Jesus só tem duas naturezas, a divina e a humana, mas na mesma pessoa. Com isso, eles disseram, rejeitaram a heresia que dizia que Jesus era duas pessoas. A heresia que dizia que Jesus tinha uma terceira natureza. Então, Jesus é uma só pessoa que possui duas naturezas. Aí eles fizeram proibições. Quais são? Não podemos dividir a pessoa. Não podemos dizer aquela história que eu já ouvi muito em pregações. Jesus ora agia como homem, ora agia como Deus. Quem já ouviu isso? Ninguém. Não podemos confundir as naturezas. Então, nós temos que saber que ele é divino, então ele tem uma natureza divina, onipotente, onipresente, onisciente, e ele tem uma natureza humana. As naturezas estão unidas, mas não fundidas, ou seja, a natureza humana e a natureza divina, elas permanecem como água e óleo. Se colocar água e óleo junto, dá para perceber que ali eles estão unidos. Que não dá mais para separar a água do óleo. Mas você sabe o que é óleo e você sabe o que é água. Assim é em Jesus Cristo.
Até aqui deu para entender, pessoal, a explicação? Deu. Eu sim. O ensino da união das duas naturezas, que é hipostática, explica aparentes contradições em relação à pessoa de Jesus. Então, quando você começa a entender que Jesus tinha duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, você vai ver que, como ele tinha natureza humana, então ele tinha conhecimento limitado e ilimitado. Professor Mas Gilberto, vou fazer uma pergunta. Pronto, que bom. Irã aqui de Camusim, posso fazer uma pergunta? Dá até duas, velho. Me diga uma coisa, o posicionamento do Testemunho de Jeová, eles creem como? É que Jesus, ele tem a duas naturezas também? Não, as testemunhas de Jeová creem que Jesus é uma só pessoa, mas ele não é divino, ele só tem a natureza humana. Mais alguma pergunta, meu irmão? Então eles pegaram essa heresia daí, eles não criaram nada, né? Não, eles pegaram a heresia ariana. Ah, tá certo, tá certo. Pessoal, ó, foi boa a sua pergunta, por isso que eu gosto de perguntas. Não existe nada de novo. O que existe hoje é o que a gente chama de comida requentada. É gente que pegou heresia antiga, requentou e está servindo como se fosse novo. Então, quando a gente estuda a história das doutrinas, que é para colocar aqui, a gente tem que estudar, você vai perceber que essas heresias todas já existiam. E todas as heresias que nós temos hoje em relação a Cristo já existiam, só foram requentadas. Então, quando a gente sabe que Jesus tinha uma natureza humana, ele é plenamente humano, desde naquele dia e hora ninguém sabe. Então, como um ser foi? Pode perguntar, pessoal. Acho que o microfone do José Irã ficou ligado. Pessoal, não estou ouvindo, está baixo demais. Eu acho que foi o microfone do irmão que tinha ficado ligado. Professor, eu queria aproveitar a oportunidade só para tirar uma dúvida com relação à igreja de Éfeso, quando Paulo escreveu a carta a Timóteo. As heresias que Paulo estava querendo que Timóteo combatesse era essa do gnosticismo e o arianismo também? Gnosticismo. Gnosticismo, né? Está no ar. Ok. Então, quando Jesus tem a natureza humana, ele tem também limitação. Nós vimos que ele possui as limitações. Por isso ele vai dizer, ninguém sabe, nem o Pai, nem os anjos, nem o Filho. Somente meu Pai. E diz a Bíblia que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Quando a gente entende as duas, a gente vai ver, tem texto na Bíblia. A nossa sorte é que a gente não lê a Bíblia com muito cuidado. Porque se a gente lesse a Bíblia com um pouco mais de cuidado, a gente ia ficar um pouco embaraçado. Porque nesses textos aqui, Jesus não sabe a hora, Jesus cresce em sabedoria. Mas, agora, o conhecimento dele é ilimitado. Diz assim, porque ele sabia tudo que havia no homem. Não precisava que ninguém explicasse nada aí, porque ele conhecia o ser humano. Aí aqui diz assim, agora conhecemos que sabes tudo e não precisa que ninguém te interrogue. Simão Pedro diz assim, tu sabes tudo. Aí a gente fica assim, espera aí. Como é que tem horas que Jesus não sabe? Tem horas que Jesus cresce na sabedoria e tem textos que vão dizer
que ele conheceu o ser humano no mais íntimo, que ele conhecia todas as coisas. Ele não precisava perguntar a ninguém nada. Isso só tem uma explicação. É que ele tem duas naturezas. Em sua natureza humana, ele tem limitações. Não pecaminosas, como nós já vimos. Mas esse Jesus é divino também. Em sua natureza divina, ele não precisa de informações. Ele sabe todas as coisas. Então, quando a gente consegue compreender que Jesus é uma pessoa com duas naturezas, então pronto. Resolveu-se as questões. Quando a gente vê, né, coisas como aquela eu não sei, ele crescia em sabedoria, ele vai aprendendo. Então, em sua humanidade, Jesus vai aprendendo. Mas em sua divindade, ele sabe tudo. E nós não podemos separar, tá, o ser humano do divino. Alguma pergunta? Então, ó, a pessoa do Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. João está dizendo, olha, ele está dizendo, nós que vivemos numa cultura predominante pela cultura grega, ele está dizendo, olha, Jesus é o Verbo, é o Logos. E ele diz, esse Logos se fez carne, se fez homem. E habitou, o verbo habitar aqui no grego é armou a sua tenda, armou o seu tabernáculo, tabernaculou entre nós. Então João está pensando lá no Êxodo, no tabernáculo. Ele disse, e vimos a sua glória. É como se ele estivesse dizendo, o judeu viu a glória de Deus na Kavod, que a gente chama hoje de Shekinah, aquela nuvem. Ele diz, mas a verdadeira glória de Deus não veio apenas lá. Verdadeira glória de Deus veio na pessoa de Jesus. Então, João está dizendo que na pessoa de Jesus, nós temos Deus aqui entre nós. Ele armou aqui a sua tenda. E diz, e nós vimos a sua glória. Não só, ele está dizendo, não só vocês, judeus. Os antepassados de vocês viram uma coluna de fogo, que vocês chamavam de Shekinah. Ele diz, mas nós vimos o Verbo de Deus. Deus que se fez homem, que armou aqui o seu tabernáculo, que era o seu corpo. E nesse corpo, nós vimos a glória, nós vimos a Kavod, a Shekinah de Deus. A pessoa de Jesus não é dividida. Na Trindade, nós temos eu, Jesus diz assim, eu, Pai, tu, meu Pai, ele, o Espírito Santo. Mas na pessoa de Jesus não tem essa história de eu e tu. Você nunca vai ver Jesus dizendo eu e tu na mesma pessoa. Não, quando ele fala de tu, ele está falando com o Pai. Como nós vamos ver aqui, proclamarei o decreto. O Senhor me disse, o Pai, tu, Jesus, és meu filho. Eu
Eu aqui já é outra pessoa, é o Pai. Eu hoje te gerei. Isso aqui era o que o sacerdote dizia quando iria ungir um rei. Então, quando o rei Israel era ungido, o sacerdote derramava sobre ele o óleo, que naquela época havia dois ungidos, o sacerdote e o rei. E hoje o único ungido é Jesus Cristo. Ninguém unge mais, ninguém consagra mais ninguém no Novo Testamento com óleo. A consagração no Novo Testamento é feita pela imposição de mãos. Paulo diz: não imponhas precipitadamente as mãos sobre ninguém. Então, no Antigo Testamento era com óleo, porque apontava para o ungido, Jesus Cristo. Então, o rei, quando ele era ungido, o sacerdote pronunciava: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, você vai ver, disse o Senhor, tu, falando de Jesus, e eu, o Pai que está falando. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Então, na Trindade, nós temos o eu e o tu. Na Trindade, nós temos o eu e o tu, porque são duas pessoas diferentes. Mas em Jesus, nós só temos o eu. Em Jesus, nós só temos o eu. Olha o que ele diz: eu glorifiquei-te. Eu glorifiquei a ti. Então, ambas as naturezas são representadas nas Escrituras como unidas numa só pessoa. E o Verbo se fez carne. A natureza divina se uniu à natureza humana. Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Então, ao mesmo tempo, Jesus é filho de Deus e é filho de uma mulher. Ao mesmo tempo, ele é Deus, ao mesmo tempo, ele é homem. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne. Aquele que encarnou. E diz assim: visto como os filhos participam da carne e do sangue, essa é uma expressão para dizer o que é humano, que é físico. Também ele participou das mesmas coisas. Então, o resultado da união das duas naturezas. Qual é o resultado? Alguma pergunta até aqui? Sim ou não? Até agora não. Vamos lá. Qual é o resultado? Tem um teólogo que eu acho muito bom, e ele disse coisas tremendas que eu vou compartilhar com vocês. Chama-se François Varrion. Ele diz assim: a teologia nos ensina que, sendo Cristo Deus-homem, possuindo as duas naturezas, em Jesus nós temos tudo que Deus é e tudo que o homem deve ser. Ele diz: sendo Cristo Deus-homem, em Jesus nós temos tudo que Deus é e tudo que o homem deve ser. Aí ele continua. Vocês podem interromper a qualquer hora para fazer pergunta. Deus, homem, é totalmente dedicado a Deus, enquanto homem, e totalmente dedicado ao homem, enquanto Deus. Então é tremendo isso. É tremendo isso. Então ele diz: Deus, homem, é totalmente dedicado a Deus, enquanto homem.
Então, Jesus, enquanto ser humano, era um ser 100% dedicado aos homens. E enquanto Deus é 100% dedicado ao homem, enquanto homem, 100% dedicado a Deus. Então, em Jesus, nós temos tudo que Deus é. Então, se você quer saber como Deus é, Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. E em Jesus, nós temos tudo que o homem deve ser. Então, se eu quero um modelo de vida santa para mim, eu não devo procurar em outra pessoa, senão em Jesus Cristo. Então, eu tenho que olhar sua vida, reler sua palavra, ver sua conduta e imitá-lo. Aí o François Varrion continua. Ele diz, na cruz do Calvário, nós encontramos um Deus totalmente dedicado a nós. E encontramos um homem que nos convida a nos tornarmos homens e mulheres totalmente dedicados a Deus. Então ele diz, quando você olha a cruz do Calvário, você vê um Deus que se entregou por nós, que foi completamente dedicado a nós. Mas ele não é só Deus, ele é homem. Então ele nos diz, e nós temos ali um homem que foi totalmente entregue a Deus. A teologia nos ensina que, sendo Cristo Deus homem, é o único mediador entre Deus e os homens. O que acontece? Por que Jesus é o único mediador? Porque quando você vai mediar, quem já viu os conflitos em Israel e os palestinos? Eu. Quem mais? Só um? Nós temos acompanhado, pastor Gilberto, pela comunidade. Vocês já perceberam que muita gente tenta fazer mediação para que haja paz. Sim ou não? Sim. Mas alguém alcançou ele? Não, ainda não. Não passa de negociação. Né? Nunca tem uma conclusão. Por quê? Porque para ser um mediador tem que estar no meio. Então, quando a pessoa vai fazer uma mediação, o pessoal já percebe logo, não, isso aí é do lado do judeu. Então não dá certo. Vem outro, não, isso aí é do lado dos palestinos. Então não dá certo. Mas Jesus, ele é divino e humano. Então é a única pessoa que pode falar do homem para Deus e de Deus para o homem. Porque é a única pessoa que é, ao mesmo tempo, Deus e, ao mesmo tempo, homem. Então, ele é a pessoa exata para ser o mediador. Ninguém mais. Se for um anjo, vai puxar só para as coisas de cima. Se for um homem, vai puxar só para as coisas de baixo. Então, Jesus é divino humano. Por isso, ele é o único mediador, aquele que está no meio, aquele que nem está para cima, nem está para baixo. Ele faz a mediação perfeita. Deu para entender? Ótimo. Sim. Eu não ouvi, pessoal. Aumenta aí o volume. Sim. Deu sim. Ficou claro. Então, agora nós vamos ver a questão da impecabilidade de Cristo.
quando a gente estuda sobre Cristo, desde os primórdios, surge a pergunta, certo? Jesus podia pecar? Né? E aí, essa pergunta, ela ecoou por muito tempo. Jesus podia pecar? E aí surgiu duas coisas. Duas respostas a essa pergunta. Então, qual foi a pergunta? Jesus podia pecar? Para essa pergunta, obrigado, Mendes. Para essa pergunta, surgiram duas respostas. Com o tempo, o povo foi estudando, trazendo resposta. E uns diziam, ele podia pecar, mas não pecou. É chamada de pecabilidade. Essa primeira, ela diz o seguinte, Jesus podia pecar, mas não pecou. A segunda chama-se impecabilidade. Significa que Jesus não podia pecar. Então, uma diz que ele podia, mas não pecou. A outra resposta diz que ele não podia pecar. Essa se chama impecabilidade. Então, para essa pergunta, surgiram duas respostas. Qual é a primeira? Poderia pecar. Jesus podia pecar. Poderia pecar, mas não pecou. E a segunda? Ele poderia, mas não pecou. A segunda, mulher. Ele não pecaria de maneira nenhuma. Que Jesus não podia pecar. Então, vamos lá. A primeira. Vamos falar de novo para as crianças aprenderem. Primeira, Jesus podia pecar, mas não pecou. Qual é a primeira? Jesus podia pecar, mas não pecou. A segunda é Jesus não podia pecar. Qual é a segunda? Jesus não podia pecar. Isso é chamado de quê? Impecabilidade. Então, nós vamos ver agora. O que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que Jesus não pecou. Então, isso é fato. O que a Bíblia ensina? Jesus não pecou. Obrigado. Obrigado aos que estão respondendo, porque vocês me ajudam a acelerar a aula. Então, Jesus diz assim, quem de vós me convence do pecado? É muita coragem. Nenhum de nós teria essa coragem de dizer assim, olha, pessoal, quem me aponta aí um pecado? Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado. O escritor aos Hebreus diz, porém um, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, o qual não cometeu pecado. E nele não há pecado. Então, o primeiro ensinamento da Bíblia, Jesus não pecou. Repita comigo. Primeiro ensinamento da Jesus Bíblia, não pecou. Jesus não pecou. Agora, o segundo é se Jesus podia ou não. Se Jesus era pecável, estava sujeito a pecar, ou ele era impecável. Ele não podia pecar. Certo? Então, nós vamos ver agora argumentos em favor da impecabilidade. Que Jesus não podia pecar. Nós vamos ver o quê? Argumentos sobre a impecabilidade. Jesus não podia pecar.
E o que é impecabilidade? Que Jesus não podia pecar. O pessoal não está dando para ouvir direito, não. Acho que o microfone de vocês está baixo. Aumente aí o volume, por favor. Foi. Deve ter sido. Então, vamos lá. Vamos estudar sobre o que agora? Deve ter saído. Não, estou ouvindo ele. Tô. Tá aí, ó. Aí, pessoal, na tela, pelo amor de Deus. Argumentos em favor da pecabilidade de Cristo. Da Impecabilidade. impecabilidade. O que é impecabilidade? Jesus não Que não se pode pecar. Que Jesus não podia pecar. Que Jesus não podia pecar. Vamos lá. Então, se houver dúvida, você liga o microfone e faz a pergunta. Amém? Amém. 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 Certo. Vamos lá. Primeiro argumento. A união das duas naturezas na pessoa única de Cristo. Jesus é Deus e é homem. Sim ou não? Sim. Sim. Amém. Sim, professor, sim. É Deus e homem. A gente pode separar o Deus do homem? Não. 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 Então, diz assim, ninguém sendo tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Jesus é Deus, Sim. então ele não pode ser vencido pelo mal. Então, o que acontece? A união das duas naturezas mostra que Jesus era impecável. Por quê? Professor Gilberto, Oi, meu irmão. Diga. eu já vi muitas pessoas pregando e na cruz. Pessoal, Porque eu estou lá- ouvindo baixo. Eu estou ouvindo bem baixinho. Aumentem aí o volume, por favor. Pode falar, meu irmão. Na cruz do Calvário, Jesus não chama mais Deus de Pai. E ali, algumas pessoas pregam que houve uma separação, devido ao argumento de ter absolvido todo o pecado da humanidade, e é por isso que ele suou e se agonizou no Getsemane, já prevendo que havia uma separação entre ele e o Pai. Isso é verdade ou não é? Não, infelizmente não. É porque muita gente tem uma teologia muito fraca. Eu vou dizer uma coisa aqui que, a princípio, vai chocar vocês. Depois vocês vão entender. Escute bem o que eu vou dizer. Jesus não levou sobre si pecado de ninguém. Jesus não levou sobre si pecado de ninguém. O que foi que eu disse? Jesus não levou levou sobre si pecado de ninguém. Ah, isso choca. Até então eu achava que Sim. até então Sim. eu achava que ele levou, né? Então a gente fica chocado. Com certeza. Agora deixa eu explicar para vocês como é que é esse negócio. Jesus levou a culpa. Quando a Bíblia diz que Jesus carregou sobre si os nossos males, ele carregou sobre si a culpa. Culpa é diferente do pecado. Eu pergunto a vocês, Jesus se prostituiu? Não. De maneira nenhuma. Não. Jesus roubou? Não. Não. Adulterou? Não. Não. Matou alguém?
Não. Não. Mas o ser humano fez isso? Sim. Só constantemente. Então, Fez. quem cometeu os pecados fomos nós. Verdade. Correto? Sim. E Jesus assumiu a nossa culpa. Ele não adulterou. Porque muita gente faz mais ou menos assim. Olha, lá na cruz do Calvário, o Pai veio com a caçamba de pecado da humanidade e botou em cima de Jesus. E muita gente diz até assim, e Jesus ficou tão imundo, tão cheio de pecado, que o Pai virou as costas para ele. Não é assim que o pessoal ensina? É verdade. É assim. Agora, a Bíblia diz que para Jesus ser o sacrifício, ele tinha que ser um cordeiro sem defeito. Como é que ele é sem defeito se ele está cheio de pecado nosso? Agora, vou explicar. O que Jesus levou foi a culpa. Quem cometeu o pecado fomos nós, eu e você. Jesus levou a culpa. Jesus assumiu a culpa. Jesus disse, olha, eles adulteraram, eles se rebelaram, eles fizeram tudo isso, eles são dignos de morte, mas eu assumo a culpa deles. Deu para entender, pessoal? Sim, deu sim, professor. Ficou claro? Agora sim. Mas Ficou confesso que deu um sim. susto. Confesso Ficou. que deu um susto. Agora foi Você dar um pode- choque. Digamos assim, ó. Você chega num lugar, você é uma pessoa inocente, que não matou, não roubou. E aí, tem um monte de gente lá que matou, roubou, se prostituiu, era homossexual. E eles estão tudo condenados a ficarem naquela cadeia durante 20 anos. Aí você vai lá, você não fez nada, você se compadece daquelas pessoas. Aí você chega para o diretor da penitenciária e diz assim, se eu ficar 15 anos aqui, no lugar desse povo aí, o senhor liberta eles? Se o diretor da penitenciária disser, se você ficar, eu libero. Você tem algum pecado? Você cometeu algum pecado? Assumiu a culpa. Não. Não. Você só assumiu o quê? A culpa. Então, viram como é uma distinção bem complicada? Então, Jesus, ele assumiu a minha culpa. Jesus não se tornou homossexual, prostituto, ladrão. Não. Ele assumiu a culpa que o ladrão tinha, que o homossexual tinha. Então, lá na cruz, Jesus levou a minha culpa, a nossa culpa. A punição foi por causa da minha culpa. Deus não chegou e despejou, porque senão Jesus jamais poderia ter sido o cordeiro inocente que tira o pecado do mundo. Deu para entender? Sim. Então, Jesus é Deus e homem. Sim. Sim ou não, pessoal? Sim. Só a irmã Sandra que está respondendo. Os homens estão tudo calados. Vamos lá. Jesus é Deus e homem? Sim. Sim, professor. Sim, é. Deus e homem. Agora eu pergunto. Muito obrigado. Quando você responde, é ótimo. Como ser humano, ele podia ser tentado? Podia. Sim. Vamos lá, pessoal? Sim, podia. Podia, sim.
Ou Mas diz. ele é só ser humano? Não. É divino. Não. Então, a natureza divina pode ser vencida pelo pecado? Não. Não. Então, o primeiro argumento é que Jesus, sendo divino humano, ele pode ser tentado, mas nunca vencido. Ele pode ser tentado porque ele é humano, mas jamais cairá, porque ele é divino. Se ele for só humano, aí sim. Mas ele é divino humano. Deu para entender? Amém. Sim. Então, na natureza humana, Jesus é tentado. Mas a natureza divina não cai. Esse é o primeiro argumento. Segundo argumento é que as pessoas perguntam: se Jesus é humano, então ele não podia pecar? O grande problema é que elas esquecem que Jesus não era só humano. Ele era o quê? Humano Divino. e divino. Ah. E nós podemos separar? Não. 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 Se eu e você, se Jesus fosse duas pessoas, como as heresias diziam no passado, aí o humano podia pecar, mas o divino não. Agora, muita gente pergunta, mas ele não era verdadeiramente humano? Que é o que nós vamos ver aqui. As tentações não indicam que Cristo podia pecar? Então, muita gente chega e diz assim: se Jesus é um ser humano e ele foi tentado, se ele não pudesse pecar, a tentação não seria real. Então, alguns argumentam: olha, se Jesus não pudesse pecar, a tentação não seria real. Mas aí nós vemos lá em Mateus capítulo 4, né? Que ele foi tentado pelo Satanás, mas respondeu também como diz no Ceará, na bucha, porque ele era divino. Isso. Mas é porque assim, nós temos que ver quais são os argumentos. Porque o grande problema nosso é que a gente é igual política. Quem gosta do Lula, vota no Lula, não quer nem saber, você pode argumentar, dizer que você é cristão. Quem gosta do Bolsonaro, vota no Bolsonaro. Então, as pessoas não veem argumentação, ideia, só vai pelo gosto. Na igreja, nós cometemos o mesmo erro. A gente não procura ver a argumentação. Como é que a pessoa, como é que o teólogo firma aquela doutrina. Então, o que acontece? Geralmente as pessoas dizem: se ele foi tentado, a tentação era para ver se ele cairia ou não. Esse é o grande erro. A tentação não era para ver se Jesus cairia ou não. O que foi que eu disse? A tentação era. Não era para ver se Jesus cairia ou não. Isso. Vamos lá, de novo. A tentação não era um teste para ver se Jesus cairia ou não. Agora, preste atenção que eu vou dizer. A tentação era para mostrar que ele não cairia. Para que Deus deixou o diabo tentar Jesus? Para também mostrar que ele é divino. Para mostrar que ele não cairia. Para mostrar que ele não cairia. Para que Jesus não Cairia. cairia. Por exemplo, um engenheiro faz uma ponte. Aí,
ele bota um caminhão de cimento em cima da ponte. Para quê? Para derrubar a ponte? Não, para demonstrar que a ponte não. Como é? Não ouvi direito. Está baixo, pessoal. Para provar que a ponte aguenta peso. Para mostrar que a ponte aguenta. Então, a tentação era Deus dizendo, olha, ele vai vencer. Não era para saber se Jesus iria ou não cair. Mas era para mostrar que ele não caiu. Alguma pergunta até agora? Diga, Sim, Irã. Então, a gente poderia afirmar que Deus, ao deixar Jesus, que não cairia de forma nenhuma pelo próprio Satanás, poderia ser um revés de Deus em relação ao Éden, professor? Não, meu, é por causa da natureza. Se Jesus é Deus e nós dizemos que ele peca, nós já estamos dizendo que ele não é Deus. Nós estamos negando a nossa crença. Se eu digo o seguinte, o que é que nós defendemos? O que é que ensina a nossa doutrina cristã? Não é que Jesus é Deus, homem? Vamos lá, pessoal. Sim. O que é que ensina o cristianismo? Que Jesus é Deus e também é homem. Que Jesus tem as duas natureza. Natureza. Se eu digo que ele ia pecar, eu estou negando a natureza divina. Deu para entender? Sim. Sim. Mas aí o povo pergunta, para que a tentação? Era para provar que ele não cai. Tentação não é... Vocês acham que Deus sabia ou não se Jesus iria ou não cair? Eu sabia. Deus ficou preocupado lá no céu? Não. Hã? Em nenhum momento. Com certeza Não. não. Vocês acham que os anjos estavam assim, segura, Jesus, aguenta, caia não. De Era forma assim? nenhuma. Era assim? De forma nenhuma. Não. O pai não estava lá no céu, será? Pessoal, orem aqui comigo, que eu já não estou conseguindo dormir, porque meu filho está lá embaixo. Será que ele vai cair? Era assim? Era Não. professor. Não. Vamos lá. Aí se pergunta o seguinte, as tentações eram reais se ele não podia pecar? É outro argumento. Então, alguns teólogos assim, se ele não podia pecar, então a tentação não era real. Agora eu vou perguntar a você, né? Eu vou fazer uma pergunta a você. Se um homem entra numa boate, 2 homens vão entrar numa boate cheia de mulher pelada, dançando, bebendo. Um pecador miserável, ele vai se sentir muito tentado. Alguém que já foi naquela boate, alguém que já conhece todo mundo ali, ele vai se sentir tentado? Tentado, mas ali já é o ambiente dele. Pessoal, eu não estou ouvindo. Deixa eu ver se é aqui o meu problema. Aqui. Não, o meu está todo. O volume está todo. Vamos lá, eu vou dar o exemplo de novo. Você pode refazer a pergunta, professor, por favor? Vou fazer. Olha, 2 homens vão chegar numa boate. Um saiu de um mosteiro. Nunca viu aquilo. Era uma pessoa direita. E o outro vivia no bordel. Os 2 entraram numa boate. O pecador vai se sentir tentado?
Eu entendo que sim, né? Porque ele está naquele meio, né, pastor? E, digamos, naquelas práticas, né? Então, é igual uma pessoa que é viciada na bebida, né? Que o primeiro gole é só o começo. E eu creio que a pessoa, o homem que era do mosteiro, né? Como ele nunca viu, não teve esse contato, então eu entendo que seja mais, digamos assim, ele estaria mais apto, né, a sair daquele local, a não ceder àquela tentação. Uhum. E aí eu vou ajudar vocês na pergunta. Quem vai sentir mais nojo? Quem vai se sentir mais incomodado? O pecador ou o do mosteiro? Do mosteiro. Do mosteiro. Do mosteiro. Do mosteiro. Agora eu pergunto, na tentação, quem é que se sentia mais incomodado? Jesus, que é santo, ou o pecador? Pecador. O pecador. Como é que é? Jesus. Como é Jesus que é que é? santo. Jesus que é santo. Jesus que é santo. Quer dizer que Jesus veio do céu, onde tudo é santo, viu aqui tudo errado, prostituição, roubo, corrupção, e ele ficou legal. Foi? Não. Porque, Não, não. pastor Não. Gilberto, Não, Então, não. como é que Jesus ficou nesse mundo aqui? porque aquele que está no pecado, né, Foi ele nojado. não é escravo, né? Entendi Não é agora. escravo. Né? Vou Ele não tem perguntar de poder. novo. Ele ficou incomodado ou ficou legal? Ficou Incomodado. incomodado. Muito incomodado. Então, o Porque ele é pecado santo. desse mundo incomodava Jesus? Sim. 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 Ah, então agora você vai ver que a tentação em Jesus era muito mais real do que em mim e em você. Por quê? Porque eu e você já metemos o pé na jaca. Porque eu e você já pecamos. Então, muitas vezes, a gente já nem se admira mais. A tentação nos incomoda. Mas agora você imagine em alguém que nunca pecou. Então, quem é que sofria mais com a tentação? Senhor. Ah, Jesus. então a tentação nele era mais real do que em nós? Principalmente por ele ser culpado de algo que ele não fez, né, pastor? Não, eu vou perguntar de novo. A tentação em Jesus era mais real do que em nós? Sim, era. Sim, pastor. Claro. Meu irmão, quanto mais santo é um ser, maior a tentação. Foi o que eu disse? Quanto mais santo é o ser, maior a tentação. Digamos, você e eu, a gente se afastou do mundo mesmo, completamente. Quanto mais afastado do mundo, um pouquinho do mundo que chegar perto de nós, traz prejuízo ou não? Sim. Com certeza. Então a tentação de Jesus era muito mais real do que nossa. Aí eu vou dar outro exemplo para você compreender. Quem já viu aqueles homens nas Olimpíadas que levantam 150 quilos de peso no alto da cabeça? Já vi. Quem mais? Eu já vi. Já vi, já, professor. Mas o que ele faz quando ele levanta? Chega no alto. Ele sustenta e depois desce de novo para baixo, né? Solta. Bem rápido, não é isso? Isso. Então ele levanta, quando chega lá no alto, as veias estão em tempo de estourar. O que ele faz? Ele solta. Ele solta. Não aguenta. Ele não suporta, né? Agora, imagine um homem que colocasse aquele peso no alto e saísse andando a vida toda. Quem sofreria mais?
Aquele que levantou e soltou, ou aquele que levantou e manteve erguido, saiu andando? Que saiu andando. Erguido, Com Saiu? tudo erguido. Teve erguido. Ah, então, eu e você, a gente levantou o peso do pecado, da tentação, da tribulação. Mas o que a gente fez? Na primeira oportunidade, a gente solta. É ou não é? Sim. Aí a gente chega para Deus, Pai, me perdoe, Pai. Acabei de largar o peso, acabei de cair em tentação. Porque a tentação é o diabo dizendo isso: solte o peso, solte a obediência. Largue o peso, está pesado demais. Mas Jesus botou no alto e algum dia ele largou? Não. Então a tentação em Jesus era muito maior do que em nós. Outra causa da impecabilidade de Jesus é os atributos divinos. Cristo é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Então, o que é imutável? É algo que não muda. Oi? É algo. Pode dizer mesmo, é isso mesmo. Vai, É algo que responde. não muda. É algo que não muda. Se Jesus tivesse pecado, ele tinha mudado? Sim, Sim. sim. Então ele já não poderia ser ontem, hoje Hoje e sempre. e E eternamente. Ah, Eternamente. porque no hoje ele pecou. Pecou. Mas se a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então ele é o mesmo, sendo santo ou pecador. Qual dos dois ele é? Santo. Santo. B, a onisciência de Cristo. Cristo sabia todas as coisas? Sim, Sim. Sim ou não? Sim. Sim. A tentação é o engano. É a sedução. Sendo Jesus onisciente, podia ser enganado pelo diabo? Não. 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 Então, um ser onisciente não pode cair. Porque ele sabe onde vai dar. Eu e você, a gente só sabe o pecado depois. Quando acontece as consequências, aí a gente diz, oh meu Deus, estou arrependido. Mas Jesus sabia depois ou sabia antes? Antes. Então, uma pessoa que é onisciente pode ser enganada? Não. 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 Vamos continuar. Outra coisa é o dom do Espírito Santo sem medida. Eu e você temos o Espírito Santo por medida. Por quê? Porque eu e você somos imperfeitos. Então Deus dá o Espírito Santo. O Espírito Santo age na minha vida e na sua, mas de acordo com a nossa maturidade. De acordo com o que eu e você podemos aguentar. Já em Jesus, não. A Bíblia diz, pois Deus não lhe dá o Espírito Santo por medida. Ou seja, a presença do Espírito Santo em Jesus era plena, completa. Então, alguém que tem a unção completa do Espírito Santo podia ser derrotado pelo diabo? não. 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 E a última é a segurança do plano redentor de Deus. Se Jesus pudesse pecar, o Pai estava lá em cima e os anjos tudo torcendo. Tomara que não peque. Tomara que não peque. Tomara que não peque. Porque se ele pecar, o plano de Deus foi para o beleléu. Se Deus envia Jesus aqui e Jesus pudesse pecar ou não, havia alguma garantia desse plano de Deus? Não. Não. Sim ou não? Não. Não. Porque se ele pecasse, o que aconteceria com o plano?
Passaria. Falharia. estaria acabado. Eficaz. Então, se o pai faz um plano e manda alguém aqui que pode pecar, então o pai tinha que ficar torcendo. Agora, o pai sabia que Jesus não iria pecar? Sim, Sabia. sabia. Então o plano do pai está perfeito, tranquilo? Está. Tranquilo. Sim. Então esses são os argumentos que defendem que Jesus é impecável. É o quê? São os argumentos que defendem que Jesus É é impecável. Impecável. Alguma pergunta? Não. Não. Então agora nós vamos ver sobre a morte de Cristo. Certo? Agora nós vamos para a morte de Cristo. Quando a gente vai estudar sobre a morte de Cristo, a gente estuda sobre a morte de Cristo foi por causa da sua total obediência ao Pai. Então, nós temos dois tipos de obediência. Obediência ativa, sua total obediência à lei de Deus por nós. Então, ele obedeceu aquilo que eu não podia obedecer. Então, ele obedeceu no meu lugar. Isto é chamado de obediência ativa. Obediência passiva é sua morte na cruz. Então, quando a gente vê obediência ativa, significa que Jesus obedeceu a lei por nós. O que é obediência ativa? Significa que Jesus obedeceu a lei por nós. Ah. E obediência passiva? Sua que Jesus morte morreu na cruz foi por nós. por nós. Ah. Eu, na Agora cruz. nós vamos ver. Alguma pergunta? Obediência à sua morte na cruz por nós. Oi? Vai responder não. Vamos lá. A abrangência da morte. A morte de Cristo foi vicária. Vicária vem de vigário. Vigário é um termo que significa substituto. Né? É alguém que substitui outro. Por isso que o Papa é chamado de vigário de Deus. Porque o catolicismo acredita que o padre é o substituto de Jesus. O catolicismo acredita o quê? Que o Papa... E o Papa é substituto de Jesus. Ah, eles se esqueceram que Jesus disse, eu enviarei o Consolador. E o Consolador não é o Papa. Quem é o substituto de Jesus? Espírito Santo. Espírito Santo. O Espírito Santo. Ah. Então, a morte de Jesus foi vicária. Quer dizer, Jesus substituiu outro. Jesus morreu em lugar de outro. Então, a morte, na teologia, ela é chamada de morte vicária, substituta. O que é vicária? É a morte substituta. Substituto. É como se Jesus dissesse, Gilberto, os alunos do STPC saiam da cruz. Eu vou morrer no lugar de vocês. Então, isso é uma morte vicária. Aí vamos ver o que a Bíblia diz. O ensino da Bíblia, ele é progressivo. O que foi que eu disse? O ensino da Bíblia é progressivo. Ah. Ele começa aqui no Gênesis, aí ele vai se revelando, subindo, até chegar no Apocalipse. Então, agora nós vamos ver como isso vai devagarinho.
Deus vai ensinando sobre a morte vicária. O que é uma morte vicária? É a morte substituta. Morte substituta. É uma morte substituta. É alguém morrendo no lugar de outro. É um santo morrendo no lugar do pecador. Então isso tem que começar bem antes, para inculcar na cabeça. Aí começou lá no jardim, logo depois do pecado. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles. Túnica de quê? De peles. Como é que Deus tirou a pele desses animais? Com eles vivos ou eles mortos? Mortos. Significa que Deus matou 2 Animais. Vamos lá. Vou perguntar de novo. Dá para tirar a pele do animal vivo? Não. Não. Bom. Então, como é Não. que Deus fez para tirar a pele desses animais? Ele matou os dois. Matou os dois. Matou 2 animais para cobrir quem? Adão e Eva. Adão e Eva. Pergunta. Os animais tinham alguma culpa? Não. 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 Então, aqui você já começa a perceber que o inocente está morrendo para cobrir o pecador, não é isso? Sim. Aí a revelação vai crescendo. Na Páscoa, Deus diz: olha, Moisés, hoje eu vou matar todos os primogênitos do Egito. Agora, os primogênitos de Israel não eram também ruins, pecadores? Sim, Sim, É ou não é? sim. 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 Aí Deus disse o seguinte: para que eu não mate o de vocês, vocês vão matar um cordeiro e passar nas ombreiras da porta. Ele não mandou passar no chão, para ninguém pisar em cima. Mandou passar do lado em cima. Então, o que acontece? Agora, um cordeiro está sendo imolado para salvar os filhos primogênitos do povo de Israel. Agora eu pergunto, o pobre do cordeiro tinha alguma culpa? Não. Não. Então, é o cordeiro inocente morrendo no lugar do culpado. Por isso é que o povo de Israel vai ter que sacrificar. Deus vai escolher todos os primogênitos de Israel para serem dele. A partir da Páscoa, os primogênitos são de quem? Senhor. E ele comprou com sangue de quem? Cordeiro. Do cordeiro. Ah, Sem mácula, sem. aí você agora vai entender. Né? Quando o povo sai, Deus diz assim: todo que abre a madre, todo primogênito é meu. Aí lá na frente, Deus diz: olha, no lugar dos primogênitos, Moisés, eu quero a tribo de Levi. Aí Moisés disse: Deus, está certo. Depois Moisés chega para Deus, Deus diz: Deus, tem um problema. Deus diz: qual é, meu filho? Ele disse: é porque tem mais primogênito em Israel do que a tribo de Levi. Então, quando a gente soma, dá 100 levitas e dá 1000 primogênitos. Aí Deus diz: faça o seguinte, quem não for levita, quem tiver o primogênito, vai resgatar, ou seja, oferecer um sacrifício para poder levar para casa. Se não oferecer o sacrifício, não pode. E se for um animal, tem que matar. Aí Jesus era o primogênito? Sim. Jesus era o primogênito?
Sim. Ah. Então é por isso que Maria e José levaram, no dia que foram apresentar, um casal de pombinhos para resgatar, porque Jesus era o primogênito. Ali diz assim, de acordo com a lei de Moisés, foram ao templo, e aí a gente apresenta o menino, como se isso fosse base bíblica para o Novo Testamento. Em Lucas, ali diz, e segundo a lei de Moisés, exigia que o primogênito, não diz que os outros irmãos de Jesus foram, não diz que as meninas iam. Ali o texto está dizendo, segundo a lei de Moisés, tinham que levar um animal. Então, como eles eram pobres, levaram um animal e só apresentaram Jesus. Não apresentaram mais ninguém. Você já viu no Novo Testamento algum menino sendo apresentado? Não. Deus me livre, mas... Não. Perderam até a voz. Não. Perderam até a voz, foi? Pois não, professor. Então, vamos lá. Na Páscoa, agora, o cordeiro morre no lugar dos culpados. Aí o tempo vai passando. A revelação vai aumentando. Agora, Deus pede outro sacrifício lá de Moriá. Deus diz, Abraão, me oferece teu filho. Abraão fica tribulado, mas vai lá. Mas quem morre é Isaac? Não. Quem é que morre? O animalzinho de Cordeiro. novo. É um cordeiro que estava preso, foi comer, enganchou o chifre. E quem é que pagou o pato? Foi o cordeirinho. Então, em todos esses textos, você está vendo que a coisa está crescendo. Um inocente, e Deus está inculcando na cabeça do povo de Israel. Um inocente vai morrer no lugar do pecador. Um inocente. Aí chegava uma época em que Salomão oferecia 3.000 cordeiros. Era sangue que não acabava mais. Dizem os historiadores que tinha um rio de sangue ao redor saindo do templo, de tanto cordeiro que se matava. E aí o negócio vai crescendo. Até chegar em Jesus. Até chegar em Isaías. Isaías diz assim, mas ele foi ferido por causa da nossa... Agora não é mais um cordeiro. Agora é o Éved, é o servo. Então, a Bíblia toda ensina, e no Novo Testamento, que o inocente morreu pelo culpado. Quem é o culpado? Os pecadores. Pecador, nós. Quem é o inocente? O Senhor Jesus. Jesus. Essa hora os irmãos vão ficar sem voz, coitado. Então, vocês imaginem eu. Então, o que acontece? A morte de Jesus foi vicária. Toda a Bíblia está dizendo isso. Que o inocente morreu no lugar do culpado. Pecador, né? Do culpado. Pecador. Então, ele levou o nosso pecado ou levou a nossa culpa? Levou a nossa culpa. A nossa culpa. Então, aqui, ó. A morte vicária de Jesus significa que o inocente morreu. Ele diz, dá sua vida pelas ovelhas. Cristo morreu por nossos pecados. Então, é ensino tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento que a morte de Jesus foi vicária, substituta. É como se ele dissesse, Gilberto, desça da cruz. Por quê? Porque eu vou morrer em seu lugar. Mas a morte de Cristo também foi expiatória. Dá para ler aí o que é expiatória? Expiar é anular a culpa por meio de uma interposição meritória. O que é isso? Expiar significa pagar, cobrir. Mas tem que ser uma oferta de alguém que tem mérito.
Então significa que tem que ser alguém que tenha crédito no céu para poder expiar, cobrir, apagar a nossa culpa. Então, qual é o único que pode oferecer uma oferta que tenha mérito? O Senhor Jesus. Pronto. O Senhor Jesus. Então, a morte de Jesus é expiatória. A gente vê no dia do Yom Kippur. Yom Kippur era o dia do perdão. Era entre setembro e outubro. Era o dia em que o sacerdote entrava no Santo dos Santos, o sumo sacerdote. Então lá ele fazia expiação. Ele fazia expiação. Ele entrava e o povo ficava todo torcendo. Ele estava orando e... Oi? Diga. Vamos lá. Então, no dia da expiação, o sacerdote ia pedir a Deus perdão dos pecados da nação. Então, ele ia oferecer uma oferta para expiar, para apagar o pecado da nação. E o povo ficava lá de fora, o sacerdote entrava. Se Deus não aceitasse, o sacerdote morria. Se o sacerdote saísse vivo, então o povo celebrava. Então, quando Jesus, ele é a oferta e o sacerdote, ele vai, morre, mas ele fica morto? Não. Não, ressuscita. Ele Suscita. Então, o sumo sacerdote, quando entrava, o povo ficava lá de fora, esperando que ele saísse vivo. Se Deus perdoasse, ele saía vivo. Professor, Então, o sumo sacerdote... Oi? eu tenho uma pergunta, professor. Pode perguntar, meu, só que está baixo. Essa mesma celebração, né, do Yom Kippur, a gente, nos últimos dias, tem escutado muito isso, né, porque houve a guerra em Israel, né, que foi basicamente nesse processo, né, nessa data. Essa celebração que é feita em Israel ainda é da mesma forma, é em referência a isso, a tradição continua, os judeus ainda continuam fazendo essa celebração até hoje, é essa mesmo que a gente ouviu escutar? Não, não. O Yom Kippur não pode mais existir porque não tem templo. O Yom Kippur só podia ser no templo. Né? Ou no tabernáculo, ou no templo. Israel não tem mais. A festa do Yom Kippur que eles chamam é porque quando chega na data, entre setembro e outubro, aí eles lembram de que anteriormente eles faziam a festa do Yom Kippur. Então eles fazem uma celebração, mas que é muito diferente, é só para lembrar de que antigamente era a parte mais importante, o dia mais importante do ano. Deu para entender? Deu sim. Certo. Então, o que acontece? O sumo sacerdote entrava, oferecia a oferta. Se Deus aceitasse, ele voltaria e sairia na porta da tenda e o povo todo veria. E aí o povo se alegrava. Deus nos perdoou. Então, Jesus, ele foi e morreu. Agora ele vai ao céu para apresentar a Deus uma oferta por nós. Se ele continua morto, Deus não teria aceitado. Mas o fato de, no domingo, Jesus ressuscitar e aparecer para os seus discípulos, significa que Deus aceitou a sua obra expiatória, os nossos pecados estão perdoados e nós podemos nos alegrar.
Deu pra Amém, entender? glória a Deus. Amém. A oferta dos bodes. No Yom Kippur também tinha 2 bodes. Eles lançavam sorte. Um era sacrificado e o outro era o bode para Azazel. Era um bode que era levado para o deserto, para bem longe. Isso significa 2 partes da obra de Cristo. O bode sacrificado quer dizer Jesus morrendo para pagar o nosso pecado. O bode que era levado para o deserto significa que Jesus não deixou o pecado perto de nós. Que Jesus removeu o pecado. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqueles 2 bodes simbolizam 2 coisas que Jesus fez. Primeiro, ele pagou o meu pecado e o seu. Segundo, ele arrancou o meu pecado e o seu. E está arrancando todos os dias. Todos os dias Jesus está dizendo: pecado, esse aí não te pertence mais. Pecado, você não pode ficar na vida do meu servo. Pecado, eu vou te levar para longe desse servo, dessa serva. Então, eu e você fomos alcançados pelo grande amor de Deus. Eu Glória e a você Deus. fomos perdoados pelo grande amor de Deus. Eu e você, o pecado está sendo arrancado dia após dia. Então, digamos ao Senhor: arranca, Senhor. Arranca cada pedaço de todo o mal que habita em mim. Como dizia Davi: Senhor, eu sei que tu me sondas. Então, peça a Deus hoje e diga: Senhor, sonda-me, Senhor, e tira de mim todo o mal. Arranca, Senhor, porque assim como aquele bode levou os meus pecados, levou os pecados do povo de Israel, o Senhor não apenas pagou, o Senhor removeu. Diante dos olhos de Deus, eu e você não temos pecado nenhum. Oh, glória a Deu? Deus. Deu para entender, pessoal? Glória a Deus. Sim. Sim, professor. Então, agora nós vamos terminar. A partir da próxima semana nós continuamos. Alguma pergunta? Professor, eu queria só lembrar que sábado passado eu não fiquei na aula até o final porque faltou aqui energia, né? E meus dados móveis não foi possível eu continuar. Aí eu quero saber se o senhor considerou aí minha presença. É porque assim, eu gravo para vocês, certo? Eu pago a mensalidade ao Google Meet. Então, eu tenho esse poder de gravar. Então, se vocês não puderem assistir a aula toda, vocês podem assistir depois gravada. Por isso que eu gravo, para justamente ajudar vocês. Eu assisti, eu assisti todinho novamente depois. Então, só façam o seguinte: quando vocês assistirem uma parte aqui, uma parte lá no YouTube, vocês fazem um comentário para eu saber que vocês estão acompanhando. Deu para entender, pessoal? Sim, eu não fiz E nenhum aí, comentário. quando vocês fazem um comentário lá no YouTube, eu sei que você está acompanhando a aula. Entendeu assim? Fulano de tal, assisti a aula, professor. Gostei disso. Pode ser um comentário pequeno. É só para eu saber Amém. que o aluno não esteve aqui, mas esteve lá no YouTube, para eu dar a presença dele. Deu para entender, pessoal? Amém. Ok. Ok. Então, que Deus abençoe vocês. Até a nossa próxima aula. Amém, professor.